o que me fez eu querer conversar com o Facuri, com Faca e com o Roxo, tá? Há algumas postagens dele, tá? No sentido de... a impressão... Quando eu vi as postagens dele, tá? Eu via muito mais um viés, cara, o mundo vai acabar, crash, a dívida é impagável, onde é que vai acabar essa história? Eu já penso bem diferente. Que a dívida é impagável, eu acho que as pessoas sabem disso, tá? Matematicamente é impossível ela ser paga, a não ser que o mundo faça uma mega reversão na sua política fiscal. Olha o Doge aí, tá? E sempre, depois que a gente viu a crise de 2008 e a Covid, solução tem para tudo. O playbook de como sair de um problema de liquidez, eu acho que os bancos centrais já têm de core salteado e, obviamente, a consequência, se tiver que precisar de mais um resgate, é aumentar mais ainda o problema, que vai ser um aumento de dívida. Então, dito isto, Faca, você quer colocar sua visão? Como é que você vê sobre o que eu acabei de comentar? Certo. Eu vou começar, na verdade, concordando em tese com você. Aí acabou o debate. Aí nós vamos entrar de que forma nós vamos chegar, porque no final das contas isso vai acontecer, mas a trajetória até lá é que pode machucar muita gente. Então vamos lá. Dívida. Dívida é impagável. No sentido econômico da coisa, econômico no sentido austríaco da coisa, o mundo tem, eu não sei a noção que você, acho que você tem noção, mas muitos dos investidores não sei se eles têm noção do tamanho das dívidas do mundo. Essa conta, quando a gente fala, muita gente arregala os olhos. Tá? Vamos lá. Em dólar, em termos de crédito em dólar, renda fixa, você tem uma ideia, o mercado acionário do mundo está avaliado hoje, o market cap das bolsas do mundo está avaliado em torno de 100 trilhões. Não é isso? 100, 100 e pouco. Você pega o market cap americano, que é maior, depois tem a ação americana que vale mais que o market cap de um país inteiro, certo? A gente sabe. Mas se você somar os market caps dos mercados acionários mundiais, dá uns 100, 110 trilhões. Aí você fala isso para um investidor de bolsa, que o mercado de crédito, renda fixa, tem público e privado, assim, escritural, 350, 400 trilhões, o cara fala, nossa, pois é, esse é o maior mercado do mundo. Né? E o mercado imobiliário, o market cap do mercado imobiliário já está acima de 300 trilhões também. Aí você tem os mercados menores, o ouro é 20 trilhões, o Bitcoin, que o pessoal está na febre aí, é 2 trilhões. Mas tudo isso, o que é o ponto em comum entre tudo isso? Liquidez, dinheiro. Como é que os mercados, há 10, 15 anos atrás, tinham um market cap muito menor e estão aqui hoje? Você não chega nesse tamanho de market cap sem abundância de dinheiro. Então, e para você, aí que está, a gente viu ao longo dos últimos 40, você pega os últimos 40 anos, desde que o padrão monetário virou totalmente fiduciário, Bretton Woods, totalmente fiduciário, quer dizer, não existia mais nenhuma limitação física, material, metálica, qualquer que ela seja, para o crescimento da base monetária. Da base monetária, da emissão de moeda, né, que é uma coisa escritural, não é papel. Tá? Então as pessoas têm que entender, moeda não é papel. Não existe mais aquela coisa daqueles caras com carrinho de obra lá carregando, que nem na Venezuela. É Pix. Exato, é crédito. E o John Pierpont Morgan já dizia lá em 1907, quando ele salvou o mercado, quando não tinha Fed, e o pânico de 1907, eu estudei todos os pânicos, porque eu estava no meio de um, eu trabalhei na Lehman Brothers. E quando eu vi aquele pânico, eu falei, deixa eu sair um pouco, porque eu preciso entender o que aconteceu. E naquele de 1907, que o padrão era ouro, quem que podia salvar? Quem tinha lastro. E o JP Morgan era o cara mais bem posicionado, ele era o Fed da época, ele foi salvando quem ele achava que merecia. Né? Então, uma vez que você eliminou o padrão ouro total, começou em 32 e no meio da depressão, e depois em 71 já não existe mais padrão, não tinha mais limite para que os bancos centrais pudessem aumentar a base monetária. Né? Limite nenhum. Agora, entre o Banco Central aumentar a base monetária, né, e você ter o resultado disso, inflação, como já dizia o nosso saudoso professor Roberto Campos, inflação não é preço. Inflação é aumento da base monetária, aumento, expansão monetária. E o que é a expansão monetária hoje? Desde 1971. É puramente, antes até, né? Puramente crédito. Então
Os bancos têm à disposição deles reservas, que é a base monetária que os bancos centrais criam, colocam no balanço do banco, ou emprestam, e aí o banco faz um crédito com aquele dinheiro, empresta, alguém toma emprestado, esse dinheiro vira depósito no sistema bancário, volta para o banco e ele reempresta. E hoje não tem nem limite para esse reempréstimo, no sentido tradicional. Aquelas 3 políticas monetárias que limitam, né, a velocidade de circulação da moeda, que é taxa de juros, que se ela é zero, ela não limita nada, tá? Juros, depósito compulsório e redesconto. Já não tem mais compulsório na maioria dos mercados do mundo. Liquidez, sempre que dá um problema, juros baixos, os bancos centrais oferecem liquidez para os bancos, né? Isso a gente já viu diversas vezes. Compulsório não tem mais, e redesconto, hoje em dia, acho que também não é um instrumento muito usado. Os bancos são limitados, no máximo, pelas regras de Basileia, né, de alavancagem. Então, na média, o banco pode ter lá 8 ou 10 vezes o capital dele alavancado. Então, esse é o mecanismo de criar inflação no mundo, crédito. Então, enquanto você tem o mercado de crédito funcionando, cada vez que você tem um problema com algum ativo, algum tipo de crise, o que você via os bancos centrais fazerem? Injeta dinheiro. Injeta dinheiro, os bancos vão ter esse funding, né, essa linha, oferece dinheiro, baixa o juro, oferece dinheiro na Selic, né, ou na compromissada barato, o banco cobre o caixa, o que quebra banco não é... O que quebra banco é solvência, né, não é... Problema de resultado, de dívida que não paga, se o cara consegue se manter solvente, ele aguenta, ele negocia, depois de um tempo ele se recupera. O problema de banco é solvência. Você resolve o problema da solvência, os bancos continuam, depois de um tempo, emprestando e a situação melhora, e você tem mais inflação de novo e expande. Agora, e quando isso não é mais possível? Se o sistema não conseguir mais, estiver emperrado, eu gosto de dizer sempre assim, onde eu falo, o motor da inflação é o crédito. Motor. E o crédito precisa funcionar ou você não tem mais como você fazer o que você vem fazendo há 80 anos. Que é fazendo a inflação e justamente fazendo aquilo que você acha que vai acontecer e vai. Quando você tem um problema, você tem salvamento. Tem que empurrar, tem que... Você empurra o banco... Mas como é que você empurra um problema? É o Federal Reserve imprimindo dinheiro e pondo no banco? Só isso empurra? Não, isso só salva o banco. Mas e como é que você salva a economia? Como é que a economia se reinfla depois de uma crise igual a de 29 ou a de 2008? O crédito, depois de um período de destruição de crédito, default, moratória, queda de preço, tem uma contração monetária gerada pela... De repente você tem um volume de crédito X que esse evapora, porque alguém não paga, o outro não recebe, aquilo que era percebido como valor não é mais. Um bônus ou um depósito que você tinha no banco não existe mais, ou um bônus que estava com preço de 100 agora está valendo 20. Então você tinha poder de compra, porque você tem o bônus, teu crédito valia 100, agora ele vale 20. Então é basicamente uma redução do dinheiro que está circulando, que é um efeito deflacionário. E as impressões monetárias e o estímulo para expandir o crédito, ele contrapõe isso. Se ele é do tamanho certo e se o sistema estiver funcionando para emprestar de novo, tiver com potencial de emprestar, você volta. O que aconteceu em 2008? Isso é super importante. Eu estava lá, né? Exatamente. O que aconteceu em 2008? No primeiro sinal de crise, em 2007 mesmo, ele começou a sinalizar que ia baixar o juro, né? Quando teve o problema da Bear Stearns. Em 2008, já estava em zero o juro. E o mercado acelerou o crash. Não estava nem funcionando deixar o juro a zero. O que adianta? O sistema bancário está todo sem capacidade de emprestar. Você vai lá e avisa para os bancos, tem infinito dinheiro aqui a zero. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Você vem aqui tomar na Selic. O que eu vou fazer com esse dinheiro? O cara aceita, não faz nada. Porque ele está com problema de ativos que estão pagando mal, não sei o quê. E os bancos foram no Fed e falaram, não adianta você dar dinheiro a zero. Eu não posso fazer nada. O que o Fed fez? Ele inovou. Falou, agora então o problema é ter o balanço, que você tem capacidade. Aí o que ele fez? Ele foi lá e fez um pacotão. Eu vou comprar aqui um pouco de treasury, porque também o Fed é um banco, ele não vai querer comprar só lixo, né? Se tiver que comprar só lixo, ele compra. Mas não vai. No limite, né? Também é salvar todo mundo, né? O Fed, quem que é dono do Fed? Não é só o governo, é os bancos e o governo que são dono do Fed. Desculpa, minha cabeça.
Dá para comparar com o FGC? Tô viajando. Parecido. Sem o efeito de política monetária, tá? Estou dizendo do que me veio à cabeça na hora. O Fed, a intenção principal dele, para manter o valor da moeda, é não deixar os bancos quebrar. Porque se o banco quebrar, acabou a moeda. Quando o pessoal fala o fim do dólar nunca vai acontecer num ambiente inflacionário. Porque a nossa inflação ela não é de papel, é uma inflação de crédito. É crédito, crédito, crédito. Enquanto você consegue emprestar, os créditos valem. Tem valor, tem PU. Quando é que o crédito, quando é que a moeda não vale mais? A nossa moeda não vale. Hiperinflação nesse cenário que nós temos é impossível de ser gerado. Porque eu preciso expandir o crédito ad infinito. Para eu expandir o crédito ad infinito, eu tenho que começar a ir a juro negativo. Porque como é que eu vou expandir o crédito com juros de 5%? O sistema não aguenta pagar 5% de juros. Eu não consigo aumentar o estoque de crédito no mundo tentando empurrar crédito no sistema que não gera um PIB que consegue pagar esses juros.